Evani Penima Nefeshi Erudiri Romia Ulefante Misanika Dima Ulefante Misanika Dima Aimlete Sion de Sofia Pode novidade que batendo Pode novidade que batendo Pode novidade que batendo Hati que vai Baixa noite a pai Muito bom, é um canal de bênção, é bênção pura, que o Senhor te abençoe, amém? Olá pessoal, eu quero convidar todos vocês para assistir o vídeo aula de Gileade Conceição, que vai ser bênção de Deus para você e sua família, que Deus em Cristo vos abençoe, amém. Olá pessoal, esse canal é um canal de bênção, valeu! Olá meus amados, Gileadson está gravando o vídeo aula da Escola Bíblica Dominical. Assistam, é bênção para você e sua família. Não deixe de assistir. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Olá pessoal, esse canal é um canal de bênção para você. Compartilhe. Graça e paz, meus queridos irmãos e amigos. Estaremos iniciando a nossa aula de hoje. A nossa aula é a lição de número 10, onde estaremos abordando o tema os deveres civis, morais e espirituais. Mas antes de abordarmos este tema, eu gostaria de testar o seu conhecimento. Você que participou da nossa aula anterior, com certeza vai nos ajudar a responder esse questionário. Então vamos lá, vai estar aparecendo aí na sua tela. A primeira questão diz assim: acerca da estrutura da lição, coloque V para verdadeiro e F para falso. Ponto 1. O texto áureo é conhecido como texto de ouro. Ponto 2. A leitura diária deve ser feita apenas no dia da aula. Ponto 3. É aconselhável efetuar a leitura bíblica em classe antes da aula. Ponto 4. A verdade prática se restringe exclusivamente ao campo teórico. E ponto 5. O tema é abordado com base em comprovações científicas. Então, a opção correta, para não nos alongarmos muito, é a opção B. A opção B é a opção correta e se você escolheu a opção B, você escolheu a opção correta. Você acertou. A segunda questão, a segunda questão diz assim: do texto de Romanos capítulo 13, que é o texto principal da lição de hoje, é possível inferirmos a importância da convivência social, isto é, o homem vivendo em sociedade. Assinale a opção que define corretamente o termo sociedade. Letra A. Sociedade é um conjunto de características totalmente religiosas. Letra B. Sociedade não tem nenhuma conexão com um grupo de pessoas. Letra C. O termo sociedade é definido apenas como posições democráticas. E letra D, D de dado, sociedade é um sistema biológico restritivo. E a letra E, sociedade é o sistema de símbolos, valores, normas e também posições e papéis. Então, a opção E é a opção mais completa. Se você assinalou a opção E, seu conhecimento está bacana. Então, você acertou a segunda questão. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: ao ler o texto aos Romanos de forma cuidadosa, o capítulo 13, que é o capítulo que nós estamos estudando. Então, ao lermos o texto aos Romanos de forma cuidadosa, percebe-se a existência de um agente motivador. Esse agente motivador é A ou. Bem, então aí a opção A diz assim: esse agente motivador é conhecido como a obediência às autoridades constituídas por Deus. Opção B, a consciência humana. Opção C, a segunda vinda de Cristo. Opção D, o amor ao próximo. E a opção E, o sono espiritual. Esse agente motivador
é justamente a segunda vinda de Cristo. É esta segunda vinda de Cristo que motiva os cristãos, que nos motiva a praticarmos o que o texto aos Romanos no capítulo 13 exige. Então, essa segunda vinda é conhecida na escatologia, que é uma matéria na teologia que estuda os acontecimentos futuros, como o arrebatamento da igreja ou como o arrebatamento dos fiéis, dos salvos. Então, essa segunda vinda, você vai entender que todo o texto ele é motivado por essa vinda. Esse texto ele motiva os cristãos a praticarem os 3 deveres voltados justamente através dessa segunda vinda. A quarta questão. O texto apresenta a seguinte passagem: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Trevas pode ser caracterizada como? Bem, a treva pode ser caracterizada, letra A, como a falta da luz solar. Letra B, o oposto à luz do mundo, que é Cristo. Letra C, pode ser caracterizada como a escuridão natural. Letra D, o pecado menor que não conduzirá o homem à perdição. Ou letra E, nenhuma das alternativas anteriores. A resposta correta é a opção B. O oposto à luz do mundo, que é Cristo. Cristo é a própria luz do mundo. O Senhor Jesus, ele disse, ele deixou claro uma passagem bíblica quando ele afirmou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem está em Cristo tem a luz da vida. Trevas é a ignorância, entendeu? Trevas são as práticas que o homem pratica quando ele não conhece a luz que é Cristo. Quando ele não conhece essa luz que é Cristo, ele começa a praticar as obras das trevas. As obras das trevas são as orgias, são as prostituições, são as fornicações, são as glutonarias. Você sabia que até o ato de comer de forma gulosa é um pecado diante de Deus? Tá bem? Então vamos lá. Agora, vamos para a quinta questão, quinta e última questão. Leia comigo aqui o enunciado. O amor mencionado pelo apóstolo Paulo entre as pessoas quando disse: não devais coisa alguma a não ser o amor, pode ser interpretado da seguinte forma: o amor é um sentimento efêmero, é a letra B, ou a letra A. A letra B diz: o amor é uma dívida imortal, letra C. Tanto o amor quanto o ódio estão no mesmo patamar no texto. A letra D, o amor é condicional. E a letra E, é possível viver uma vida cristã sem a prática do amor. A opção correta é a opção B. Se você marcou a opção B, você acertou, nota 10. Por que é a opção B? Rapidamente. A opção B porque o apóstolo Paulo, ele diz: não devais nada a alguém, senão o amor. Então o amor, ele é imortal, porque nós sempre temos que amar o nosso próximo. No desenvolver da lição, você vai entender, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse aspecto aí. Pois bem, agora vamos para o nosso glossário, o nosso vocabulário, para que você tenha uma compreensão melhor, mais ampliada da lição. Ok, a primeira palavra utilizada aí na nossa lição, que o escritor ele utiliza, é a palavra sintetizar. Sintetizar é o mesmo que resumir. A segunda palavra que ele usa também aí é a palavra ministros. Ministros de Deus, ele se refere às autoridades. No sentido espiritual, esse termo aí no original é conhecido como diácono, ou seja, um agente de Deus, um servente de Deus, é um agente a serviço de Deus. A terceira palavra, coercitivo. Coercitivo é o mesmo que limitativo. A quarta palavra que o escritor da nossa lição ele utiliza é
totalitário. Totalitário é o governo que centraliza todos os poderes em si mesmo. Escatológico se refere, vem de escatologia, que significa algo que ocorrerá em breve. Soteriológico, essa palavra é complicada, vem de soteriologia. Soteriologia é justamente o estudo das verdades bíblicas que tratam da salvação. Outro termo que ele utilizou aí na nossa lição, aliás, hoje o nosso escritor utilizou diversos termos que a teologia ela aponta. Então, são termos teológicos que ele utilizou. Pneumatológica. Pneumatológica vem de pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Lembrando para você que esse termo aí, pneumatologia, geralmente é utilizado por um similar chamado de paractologia, que é o estudo do Paracleto, que é o próprio Espírito Santo, tá bom? E o outro termo que ele utilizou aí é anarquia. Anarquia é a substituição de um governo por uma opção livre, ou seja, é uma negação do princípio da autoridade. Tudo que se refere ao que é caótico, ao que é desorganizado, isso justamente é uma anarquia, é a desobediência às autoridades, tá bem? Então vamos lá. Diante desse panorama, diante dessas informações que a gente passou aqui para você agora, vamos observar a estrutura da lição. A nossa lição, ela vai tratar de 3 tópicos importantes. O primeiro tópico vai falar dos deveres civis. O segundo tópico vai se referir aos deveres morais e o terceiro tópico aos deveres espirituais. O texto aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, vai dar base ao primeiro tópico. Do versículo 8 ao versículo 10, vai dar base ao segundo tópico. E do versículo 10 ao versículo 14, vai dar base para o terceiro tópico. Um fragmento ou uma frase que a gente pode tomar como chave na aula de hoje, utilizada no texto, tanto na Bíblia quanto na própria lição, é o termo convivência social. O que o texto vai tratar, você vai entender que vai estar falando de uma relação social, de um relacionamento social entre os cristãos e a sociedade em que os cristãos vivem. Então, quando eu falo de relacionamento ou de convivência ou de convívio social, eu tenho que relembrar a questão da sociedade, que já falamos naquela primeira questão, que a sociedade ela é constituída por valores, culturas, princípios, papéis e funções. Cada indivíduo tem a sua função na sociedade. Mas eu vou explicar de uma forma mais clara na biologia. A biologia, ela define o seguinte: sociedade como a interação entre seres da mesma espécie, que tem a capacidade, que pode viver isoladamente, mas prefere ou busca viver em coletividade para produzirem algo ou para se beneficiarem. E um exemplo claro na biologia que a gente pode traçar aqui rapidamente é a sociedade das abelhas. Na sociedade das abelhas nós temos a abelha rainha, que é a única fêmea, na verdade, que tem um abdômen enorme. Ela tem a função de gerar, ela tem a função de produzir. Nós temos as abelhas operárias, que têm a função de produzirem o mel. E nós temos a abelha, os zangões, que tem a função de justamente fecundar a abelha rainha. Então veja que aqui nós temos cada abelha com a sua função. Na sociedade não é diferente. Cada indivíduo, cada pessoa tem a sua função. O cristão na sociedade, ele tem a função dele, tá bem? Então, o primeiro tópico, quando se fala em deveres civis, aí não tem como eu não abordar
dois pontos importantes. O primeiro ponto importante é a questão da política e o segundo ponto é a questão tributária. Ok, na questão da política, muitas pessoas não gostam de política, até criticam a política porque não a conhecem. Política, o termo política vem do termo polis. O termo polis era nada mais que as cidades-estado em que os cidadãos se reuniam para poder definirem, tomarem decisões que vinham beneficiar a própria comunidade. Na verdade, era a atividade principal da cidade, era justamente essa decisão que os cidadãos tomavam. A palavra política significa a arte de governar. Vamos encontrar na Bíblia Deus dando para Adão os animais, Deus dando para Adão o próprio jardim do Éden para ele administrar. Então, todo indivíduo é um ser político. Ele administra algo. Estudamos na aula passada que o administrador na Bíblia é conhecido como o mordomo. Então veja que a política ela está muito ligada à questão da administração também. O que as pessoas rejeitam, na verdade, não é a política, mas é a politicagem. A politicagem é o jogo sujo, é o favorecimento ilícito, é tudo aquilo que é prejudicial para uma sociedade. Quando se fala em autoridade, aí alguém pode perguntar, mas essa autoridade muitas vezes é uma autoridade pagã. Como é que eu vou obedecer essa autoridade se ela é uma autoridade pagã? Veja bem, quando a Bíblia diz que a autoridade é um ministro de Deus, aqui a autoridade tem dois princípios importantes. O primeiro princípio é que a autoridade no sentido de governante, porque essa autoridade aqui é governante, é no sentido de governante, seja ele local, seja ele estadual ou nacional. Então vamos lá, tem dois princípios importantes. O primeiro princípio, a autoridade ela tem o objetivo de manter a ordem. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer no capítulo 13 aos Romanos, que aquele que anda de acordo com a lei, acha a lei e as autoridades louváveis, mas aquele que desobedece, aquele que não obedece às leis, aí vai criticar das autoridades. O segundo princípio, a autoridade, ela tem o objetivo, a obrigação de manter o bem comum, de promover o bem comum. Então vamos ver que Deus, ele colocou essa responsabilidade nas autoridades. Todas as autoridades são constituídas por Deus. Você sabia que Jesus Cristo, ele obedeceu às autoridades? Você sabia disto? Diversas passagens bíblicas, a Bíblia vai falar isto, vai nos mostrar. Porém, eu quero trazer para você uma passagem bíblica no Novo Testamento, anote aí, no capítulo 19 do evangelista São João, no versículo 10 e no versículo 11. Jesus, quando ele foi levado até Pilatos, que no latim significa armado de lança, que era o governador da Judéia, quando Jesus foi levado até Pilatos, por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados, para que Pilatos o interrogasse, Pilatos fez algumas perguntas para ele. Jesus não respondeu. E aí Pilatos se virou para Jesus no versículo 10 do capítulo 19, e Pilatos disse para ele: não sabes tu que eu tenho autoridade para mandar te soltar ou para te crucificar? E aí Jesus respondeu algo profundamente maravilhoso. Grandiosamente essa resposta de Jesus ela foi. Jesus disse para ele: não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fora dada. Então veja que Deus é quem deu essa autoridade para Jesus. Deus é quem deu essa autoridade, para Pilatos. E aí você pode se perguntar, mas eu devo obedecer às autoridades sempre? Olha um parêntese aí. Se a autoridade, se o governante, se as autoridades
colocarem uma lei que ferem a palavra de Deus, você não deve obedecê-los. Você não deve obedecê-las. Você obedecê-las às autoridades, obedecê-los os governantes. Então, você não deve. Agora você pode me perguntar, mas Jesus obedeceu a Pilatos, se submeteu ao interrogatório de Pilatos. Por que Jesus se submeteu? Porque Pilatos estava cumprindo uma profecia bíblica. Tudo o que ocorreu na vida de Jesus Cristo, o profeta Isaías, os demais profetas, predisseram. Ou seja, eles disseram antecipadamente. Então veja que quando Jesus morreu, veio, sofreu, passou por tudo, foi para salvar a mim e a você. A todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Então o cristão, ele tem que ter essa percepção de autoridade. Ele tem que respeitar as autoridades. O segundo ponto importante no primeiro tópico, falamos do primeiro, que é a questão da política, e aí falamos da autoridade. O segundo ponto é justamente a questão tributária. O cristão, como qualquer outro habitante desta terra, precisa pagar tributos. E aqui, quando o texto sagrado e o escritor da lição, ele deixa claro isto, faz menção do termo tributos, se refere a dois tipos de impostos diferentes. O imposto indireto e o imposto direto. Então, você precisa pagar os seus impostos. Você não pode ser um sonegador de impostos. Existem pessoas que sonegam os impostos, pessoas que fraudam a Receita Federal. Então, não é o papel do cristão. Quem é o cristão? O cristão é todo indivíduo que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Todo indivíduo que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, que se arrependeu e confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele é um verdadeiro cristão. Observe também que o cristão, ele foi chamado de cristão pela primeira vez em uma região chamada Antioquia. Lá, no livro de Atos dos Apóstolos, os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então Jesus, voltando à questão tributária. Então Jesus, ele nos ensinou que nós devemos também pagar tributos. Você sabia disso, que Jesus ensinou a esse respeito? Lá no livro do evangelista São Mateus, no capítulo, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 22, no versículo 21, os hipócritas se aproximaram de Jesus para tentar pegar Jesus em uma falha. E eles perguntaram para Jesus, o que te parece a respeito dos tributos? E aí Jesus pediu para que eles trouxessem uma moeda e aí perguntou para eles, o que é que está escrito aqui deste lado? Que inscrição tem aqui? De quem é essa foto? De quem é essa imagem? Que inscrição tem aqui nessa moeda? Qual é o perfil que tem aqui? E aí eles responderam, de César. César, na verdade, você sabe, em Roma, os imperadores. E aí Jesus diz para eles, pois é, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então veja que os tributos nós devemos pagar porque o próprio Senhor nos ensinou. O segundo tópico da nossa lição vai falar dos deveres morais. Deveres morais, quando se fala em deveres morais, está se referindo à ética, à conduta. Então veja, a ética é nada mais do que o estudo acerca dos valores e obrigações e princípios que o homem, a sociedade e o governante precisam observarem. Veja também comigo que cada indivíduo ele consegue identificar o que ele acertou ou o que ele errou, a sua conduta de acordo com a ética. E veja também, você que participou da nossa aula, da aula passada, que a ética está entrelaçada, ela está ligada à nossa consciência, que é a voz secreta na alma do homem que reprova ou aprova as suas atitudes. Bem, quando chegamos aqui nesse segundo tópico, onde
o apóstolo Paulo, ele vai mencionar a questão do amor. E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer: não devais nada a alguém, exceto o amor. Ora, o cristão ele não deve, ele não pode dever. Ele não pode comprar e não pagar. O homem que conhece a Jesus Cristo, ele não pode estar com o nome no SPC, com o nome no Serasa. Ele não pode defraudar alguém. Veja, não só o cristão, mas como qualquer indivíduo. O homem que é honrado, o homem que honra a sua palavra, ele não pode fraudar a quem quer que seja. Ele tem que ser uma pessoa honesta. E o amor, já falei na questão, não vou me aprofundar muito, mas observe que o próprio Jesus, ele disse uma seguinte palavra a respeito do amor. O Senhor Jesus, ele disse, olha, falando para os seus discípulos: e nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então veja que o amor é quem vai me identificar como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. É o amor que vai me identificar, tá bem? E o terceiro tópico, o terceiro ponto, para finalizarmos a nossa reflexão de hoje, o terceiro ponto fala justamente dos deveres espirituais. Então, recapitulando, aqui todo esse contexto é um contexto social. O indivíduo, o cristão aqui, está vivendo em uma sociedade. Ele se relaciona com as autoridades, ele se relaciona com o seu próximo e agora também ele tem deveres espirituais. Vamos lá. No terceiro tópico, duas questões aí são interessantes para todos nós. A primeira questão é a questão da vigilância. A vigilância aí, nos versículos finais, do 10 ao 14, a vigilância, ela nos deixa uma informação importante. Ela mostra que o indivíduo precisa vigiar para ser salvo, para alcançar a salvação. Salvação fala de Jesus. Então o indivíduo precisa vigiar para ser salvo. E quando se fala em pureza, que é a segunda palavra, então tem duas palavras no segundo tópico, no terceiro tópico aí. A primeira é vigilância e a segunda é pureza. Quando se fala em pureza, se refere à obra do Espírito Santo. Você sabe que a obra do Espírito Santo é paz, é amor, é longanimidade, então é temperança. Então veja que a pureza se refere à obra do Espírito Santo, se refere ao fruto do Espírito Santo. E o oposto da pureza é tudo aquilo que não presta. É contenda, é mentira, é inveja, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus, isso é a obra da carne. Isso vai de encontro à pureza. Mais um termo ainda nesse último versículo, que é o versículo 14, do capítulo 13 aos Romanos, que vamos aqui abordar, é o termo que o próprio escritor da lição ele coloca. É o termo concupiscência. Concupiscência é o desejo exagerado, excessivo e insaciável que o homem tem de alcançar bens e de praticar obras carnais. Você sabia que a concupiscência, ela está ligada ao mundo? E quando eu me refiro ao mundo que é relacionado à concupiscência, não é o universo, não é esse mundo que nós habitamos, é o mundo pecaminoso. A teologia constitui este mundo como o mundo, é o sistema que se opõe constantemente a Deus. É o mundo que se opõe permanentemente ao reino de Deus. Então veja que a concupiscência, ela desagrada a Deus. Mas a concupiscência, ela é conhecida como três ramificações, digamos assim. Ela é conhecida como a concupiscência da carne,
que são as práticas carnais que o homem pratica. Eu já falei anteriormente. A concupiscência dos olhos. Dos olhos é aquilo que o homem vê. Então, por exemplo, se você quer agradar a Deus, você não pode colocar diante dos seus olhos um livro pornográfico. Você não pode colocar diante dos seus olhos um vídeo sujo, podre. Não, porque você quer agradar a Deus. O salmista, ele nos ensina dizendo: não poreis os meus olhos diante de coisas sujas, más, impuras. Não. Então, a concupiscência dos olhos é isso. E a soberba da vida. A soberba é a própria arrogância, é a prepotência que o homem tem. Ele é soberbo. Tem um exemplo muito claro na Bíblia de um homem chamado Acabe, que ele era o rei de Israel. Você sabia que Acabe, ele queria comprar o terreno, a vinha de um homem chamado Nabote, e que esse homem não quis vender para ele? E aí o que aconteceu? Ele, por ser arrogante, prepotente, ele não aceitou a negação de Nabote, no sentido de não querer vendê-lo a sua vinha. E aí ele foi, se reuniu com a esposa chamada Jezabel, a impura, e aí assassinaram a Nabote. Então veja que essa soberba da vida, ela produz a cobiça por aquilo que não é do homem. Ela produz a ambição. E o que é ambição? A ambição é você desejar, é você cobiçar aquilo que não é Deus. Ou aquilo que não é, aquilo que não é seu. Isso é cobiça. Isso é soberba da vida. Então, a partir de hoje, você vai estudar, você vai ler a lição agora, você vai estar estudando a lição, você vai ter uma percepção mais ampla a esse respeito. Que Deus te abençoe, visite o nosso canal, se inscreva, até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.